Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é o sucesso de Deus. Naturalmente, você deseja ser um sucesso na vida, mas você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, empregue todas as oportunidades para confiar em Deus. É fácil você proclamar a sua fé enquanto estiver na igreja ou cercado por amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está lá fora, sozinho, no meio das provações e aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você, nenhum amigo, ninguém para ajudá-lo ou para orar juntamente com você? Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai te colocar nas situações que te levarão a crescer. Deus quer que você cresça. E é durante os períodos difíceis que você descobre quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente será derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossa vida e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Você optará por confiar em Deus e firmar-se na sua palavra, independentemente das provas ou circunstâncias, ou você fará um gesto de desespero, dizendo: basta, desisto. A palavra de Deus não funciona. Depende de cada um de nós se teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseverarem em Deus serão bem-sucedidos. E sabe por quê? Porque Deus não produz fracassos. As pessoas criam seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o seu sucesso em Deus. Vamos examinar na palavra de Deus um conhecido homem de fé que transformou toda a dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado a seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus de todo o coração. Nem sempre teve situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível e lhe dava vitória em todas as situações que surgiam diante dele. Daniel, como sabemos, foi levado ao cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. Quando Daniel foi levado para morar no cativeiro da Babilônia, tinha todas as oportunidades de fazer como os babilônios faziam, viver como eles, adorar seus deuses falsos, seguir suas práticas religiosas corruptas. Como cativo hebreu num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver segundo a sua criação hebraica, nem a exigir que ele permanecesse fiel a Deus. Daniel, no entanto, tomou uma decisão, e aquela decisão foi o segredo do seu sucesso na vida. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar em comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Daniel era um hebreu, provavelmente da descendência real. Segundo a lei judaica, comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento hebraico e a sua vida. Os israelitas
Por exemplo, consideravam contaminada a comida na mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, a primeira porção dele de vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados e o seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. À medida que você lê a palavra de Deus em Daniel capítulo 1, verá alguns dos resultados da resolução de Daniel no sentido de não se contaminar, mas pelo contrário, agradar a Deus. Veremos as circunstâncias em que Daniel vivia. As circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões sancionadas por um rei pagão, que eram contrárias à dedicação que Daniel tinha a Deus. Mas a fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. Quem fizesse assim, seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a essa ordem do rei seria lançado viva numa cova de leões famintos. E eu pergunto, quantos entre nós temos arriscado ser jogados na cova de leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova de fé, não é verdade? Examinemos a fé de Daniel no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a sua fé, até mesmo a fé dos mais corajosos. E é por isso que nós vemos que a palavra de Deus, ela nos ensina, no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, que ele estava firme na sua fé. E ele estava inamovível na sua dedicação a Deus. Em vez de obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus, adorava e louvava a Deus 3 vezes por dia, conforme sempre fizera. Daniel podia fazer assim. Sabe por quê? Porque os seus olhos e a sua fé fixavam-se exclusivamente em Deus. Ele sabia, portanto, que Deus podia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda tinha que enfrentar a cova dos leões. É importante percebermos esse fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas nem provações na vida. É possível que não haverá uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. E eu digo a você, não desista, porém a sua fé em Deus lhe dará a vitória. A fé de Daniel não vacilou quando ele foi levado à cova dos leões. E também, lembre-se, a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. A chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22 do capítulo 6, que diz assim: O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu, porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também diante dos homens. Daniel foi achado inculpável da sua vida diante do Senhor,
Por isso, nenhuma trama maligna poderia se vingar contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus. Embora Daniel tivesse que passar por essa provação, Deus o promoveu de tal maneira que ele se tornou um dos homens mais importantes de todo o Império Babilônico. É importante percebermos na palavra de Deus que, independentemente das circunstâncias, Daniel resolvera no seu coração que agradaria a Deus e também colocou-se na posição certa de receber bênçãos da parte do Senhor. E eu te digo, se você se mantiver com o coração reto diante de Deus e dos homens, Deus cuidará também do seu caso e você sempre será vencedor. Ou melhor, mais do que vencedor. Você crê nisso? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia que se chama hoje, nós estamos aqui diante do Senhor, crendo e confiando totalmente no Senhor. Nós estamos aqui em obediência à Tua palavra, com nossa fé, que está amparada, Pai, em Ti, na rocha, que é o Senhor Jesus. E por isso, neste momento, entregamos a Ti tudo que nos pertence, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo. E temos a certeza e a convicção que, independentemente das circunstâncias, das lutas, das provações, dos momentos difíceis, é a Tua palavra que nos garante que o Senhor não nos deixará, jamais nos abandonará. Também a Tua palavra nos assegura que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje, agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado força para vencermos as tribulações, vencemos também as tentações e possamos continuar firmes diante do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, receba a sua bênção, a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.